Ao avistar o carro de Augusto do outro lado do rio, Jerônimo acena e chama por Renata. Augusto hesita em parar o carro, mas Renata insiste. Eles saem do veículo enquanto Jerônimo grita seu amor por Renata. Quando ele decide fazer a volta para encontrá-la, é atingido por uma forte correnteza que o arrasta violentamente. Augusto impede Renata de ir atrás de Jerônimo devido à força da correnteza, enquanto Jerônimo luta para se salvar. Renata observa tomada pelo desespero. Felizmente, Ezequiel e um outro homem chegam e Renata e Augusto solicitam ajuda para resgatar Jerônimo. Ezequiel instrui o homem a sair em busca de ajuda. Renata grita em desespero enquanto Ezequiel e Augusto a contêm. Álvaro entra em seu consultório inundado e Elsa informa que nada poderá ser recuperado. Álvaro argumenta que precisa atender os pacientes em outro local, mas ela responde que a questão não é o espaço. Sem a assistência de Jerônimo e Regina, os feridos ainda estariam aguardando atendimento, pois Álvaro abandonou todos embriagado e decepcionou a todos. Álvaro defende que não pode ser julgado por um dia de excessos, mas Elsa menciona que a comunidade suspeita que ele operou Rafael Gutierrez embriagado e confessa que também acredita que isso seja verdade. Furioso, Álvaro a manda sair da sala e ela aproveita para pedir demissão antes de se retirar. Irritado com a situação, ele começa a destruir tudo ao seu redor enquanto pragueja e bebe de sua garrafinha. No hospital, Inês se surpreende com o chamado da enfermeira, que lhe entrega um celular, informando que Andrezinho deseja falar com ela. Inês se emociona e diz que sente muita falta do filho, que por sua vez afirma não querer permanecer ali por medo. Inês o encoraja a enfrentar o processo, lembrando que sabiam das dificuldades e pede que ele não desista. Isidro reforça que ninguém se rende ali e o menino resignado aceita. Carla visita Antônio e celebra sua alta, mas ele diz que seria mais feliz se tivesse notícias de Regina. Carla explica que Regina está incomunicável por causa da tempestade. Antônio observa que mandaram Regina para a fazenda para não correr perigo e agora isso ocorre. No entanto, Carla prefere os riscos da natureza aos da assassina. Antônio decide que caso não consiga contato em breve, irá até a fazenda de Jerônimo e convida Carla a acompanhá-lo. Na igreja, Carina pede a Alzira para ficar em sua casa, pois planeja se separar de Álvaro e não quer permanecer na fazenda bonita onde Lázaro está. Alzira concorda e promete que falará com Augusto para que Carina possa ficar o tempo que precisar. Agradecida, Carina ouve Alzira mencionar que, apesar de tudo, precisa demonstrar seu afeto. Quando Carina questiona o comentário, o homem entra anunciando que Jerônimo está sendo arrastado pela correnteza. Todos correm para ajudá-lo e Renata, junto a Augusto e Ezequiel, encontra Jerônimo desmaiado nas pedras. Desesperada, Renata implora por ajuda para resgatar Jerônimo. De volta ao hospital, o médico comenta com Inês que Andrezinho tem influenciado a todos com sua determinação de não se render. Orgulhosa, Inês expressa seu desejo de fazer ainda mais pelo menino, mas o médico a tranquiliza, afirmando que estão fazendo o possível. Nesse momento, Josefina aparece na recepção e Inês, surpresa, pergunta a uma enfermeira quem é aquela mulher, pois sente que a conhece. A enfermeira responde que se trata da senhora Monterrúbio e explica que está ali porque a filha perdeu o bebê. Inês tenta disfarçar para não ser reconhecida. Josefina vai ao quarto de Roberta e comenta que detesta hospitais, pois tudo parece trágico. Ela liga para Gonçalo, dizendo que está com Roberta em um spa com pacote para noivas e que o tratamento durará 24 horas. Gonçalo acha a situação inusitada, mas aceita, lembrando que o casamento será no dia seguinte e pedindo a Josefina que mime sua filha. Após a ligação, Roberta ironiza a mentira da mãe e pergunta se ela realmente acha que Gonçalo se convenceu. Josefina assegura que Matias e Gonçalo jamais saberão que Roberta passou o dia anterior ao casamento em um hospital por ter perdido o bebê. Enquanto isso, Constanza chega à mansão em busca de Roberta e, ao saber que ela saiu com Josefina, pede que Eulália a informe assim que Roberta retornar, pois precisa conversar com ela com urgência. Na tentativa de resgatar Jerônimo, Lázaro decide entrar na água. Com esforço, ele alcança Jerônimo e Renata pergunta se ele ainda está vivo. Ezequiel joga uma corda para amarrar em Jerônimo.
Na empresa, Daniel questiona a urgência de Gonçalo em mandar Branca embora e ela critica os Monterrúbios. Daniel, lamentando a partida, oferece sua amizade, mas Branca reage de forma hostil e recusa. Em seguida, pede desculpas e solicita a ajuda dele para se manter informada sobre tudo o que ocorre na empresa. Daniel não compreende o pedido de Branca e questiona como poderia ajudá-la se ela não trabalhará mais ali. Branca então afirma que em breve fará a empresa tremer e promete que Daniel ganhará muito dinheiro. No entanto, Daniel hesita, afirmando que não pode prejudicar Adriana, pois está apaixonado por ela. Branca o provoca, sugerindo que essa é a oportunidade para ele se tornar um príncipe e conquistar Adriana. Enquanto isso, Jerônimo recebe socorro de Lázaro. Renata se aproxima, iniciando a respiração boca a boca de forma desesperada e consegue reanimar o marido. Na cozinha da Bonita, Manuela e Matilde se sentem aliviadas por ninguém ter morrido durante a tempestade. Percebendo a presença de Carlos, Manuela instiga Matilde a revelar seus sentimentos para que ele possa ouvir. Matilde confessa a Manuela que, embora lute contra isso, está apaixonada por Carlos. Manuela sugere que o que Matilde sente por Jerônimo é admiração, enquanto por Carlos é amor. Matilde responde que mesmo assim terá que odiar Carlos, acreditando que por causa de sua maldição ele quase morreu. Manuela assegura que Matilde não tem maldição nenhuma, mas Matilde insiste que sim e que vai arrancar Carlos de seu coração para mantê-lo vivo. Manuela dá uma piscada para Carlos com satisfação. O grupo ao redor de Jerônimo discute o próximo passo e Augusto se oferece para levá-lo até a Cruz do Amor para que Álvaro possa atendê-lo. Lázaro, no entanto, rejeita a sugestão, afirmando que aquele médico jamais cuidará de Jerônimo e sugere que o levem à Fazenda Bonita, onde Regina pode ajudar. Renata fica surpresa com a presença de Regina e Lázaro pede que ela tome uma decisão sobre o marido. Renata decide que levar Jerônimo para a Fazenda Bonita é a melhor alternativa. Matias vai ao escritório do pai e informa que não conseguiu contato com Renata. Gonçalo tranquiliza o filho, afirmando que ainda há tempo para que cheguem ao casamento. Matias então insiste que não deseja Jerônimo em sua cerimônia. Gonçalo pergunta o que Matias tem contra Jerônimo e Constanza entra, incentivando o sobrinho a revelar o verdadeiro motivo pelo qual odeia Jerônimo e decidiu se casar com Roberta. Em seu escritório, Adriana escreve um e-mail para Renata, desejando que ela esteja bem após o furacão e pedindo que entre em contato quando possível, pois tem muitas coisas a compartilhar. Daniel chega em seguida, pedindo para conversar com Adriana sobre os dois. Gonçalo, furioso, se recusa a aceitar que Jerônimo seja o pai do filho de Roberta, afirmando que é um absurdo que ela esteja grávida do marido da própria irmã. Matias explica que decidiu assumir a responsabilidade para evitar esse sofrimento a Renata. Constanza revela que também não conseguiu convencer Matias a desistir, mas sugeriu que ele fizesse um contrato pré-nupcial para ter a opção de se libertar em 1 ano. Gonçalo diz ao filho que a admiração por ele cresce a cada dia, enquanto sua decepção com Jerônimo só aumenta. Matias pede que não se metam entre Jerônimo e Renata e deixa a sala. Gonçalo pergunta se a presença de Constanza tem algum motivo especial. Ela começa a explicar que veio falar sobre Roberta, mas recua e diz que está ali para saber se há notícias sobre Regina, e Gonçalo responde que ainda não. Adriana informa Daniel que compreende perfeitamente o que é nutrir sentimentos por alguém que não corresponde. Ele questiona se ela está insinuando que não há perspectivas entre eles, mesmo com Matias se casando com Roberta no dia seguinte. Ela confirma, sugerindo que Daniel não desperdice seu tempo com ela. Daniel, irritado, afirma que agora que ela descobriu ser uma das herdeiras da empresa, não considera que ele seja bom o suficiente. Ela esclarece que essa revelação não altera sua percepção, mas Daniel insiste que antes eles costumavam sair juntos e que agora as coisas mudaram. Adriana reafirma que sempre se encontraram como amigos e declara que jamais será capaz de amá-lo. Na Bonita, Renata chega clamando por Regina, explicando que Jerônimo se afogou no rio, enquanto Lázaro carrega Jerônimo nos braços. Regina orienta que o levem para o quarto, supondo que ele esteja com hipotermia e água nos pulmões. Ela solicita a Matilde e Manuela que preparem água fervente e a vacina antitetânica. Na sala, Augusto cumprimenta Carlos com um tom cínico.
Assim que chegam ao quarto, Regina instrui Renata a remover a roupa de Jerônimo, cobri-lo e elevar sua temperatura. Regina se retira para buscar algumas mantas e medicamentos. Após seguir as orientações, Renata veste um roupão e se deita ao lado de Jerônimo, abraçando-o para aquecê-lo enquanto implora que ele reaja. Jerônimo começa a despertar e sussurra que ama Renata, e ela o cobre de beijos.